Vocês querem passar e entender melhor um passo a passo de como faz a modelagem de ameaça, como a gente consegue passar por todo esse ponto? Se vocês quiserem, Boa. eu posso ir começando aqui, que eu tenho... Comece. Recentemente fiz uma documentação lá falando sobre thread modeling, então tô com mais... Foi Fique à recente. vontade. Então, quando você fala de modelagem de ameaça, quando você vai pensar em como começar, como desenhar isso, é só você pensar como se você fosse um atacante. Você é o hacker, você pensa que você é o hacker, e o que você busca fazer com esse serviço. Então, qual que é a sua ideia? A sua ideia é expor os dados, é recuperar os dados, é quebrar a aplicação. Então, quando você traz esse pensamento, quando você parte desse pensamento, você já começa a desenhar um processo para thread modeling. Então, o primeiro passo de todos é senta na frente da sua aplicação ou como ela vai ser desenvolvida e já pensa como você é um atacante. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, é um dos melhores para você começar e falar, cara, beleza, já sei por onde eu vou começar. Eu queria pegar esse pedaço aí do Rodrigo para dar minha filosofada do dia, que é o seguinte, o próprio arquiteto da aplicação, né, se é que teve uma arquitetura, um time de arquitetura, o próprio dev, é natural que ele saiba das falhas da aplicação. Ele sabe daquele bug que ele varreu para debaixo do tapete, ele sabe de uma possível burla, como burlar algum mecanismo, alguma coisa, ele sabe, porque ele implementou aquilo. E aí, a filosofada aqui é, para quem não assistiu, mas acredito que muita gente assistiu, Prison Break, né, uma das séries aí, mano, mais famosas que estouraram aí num tempo. Aliás, se você não assistiu, assista só a primeira temporada, que a primeira temporada é nota 10, as outras vai de 0 a 1 estourando. Assim. E é exatamente isso. O cara que vai lá soltar o irmão dele que tá preso, ele criou, ele é engenheiro, né? Ele criou toda a arquitetura e o design, enfim, a engenharia da cadeia. Então ele sabe onde tem cada parafuso do bagulho. Onde tem cada célula, onde tem cada falha, o material que foi usado. Dito isto, dada essa filosofada, esse paralelo aqui, o que eu quero que você entenda? Dev, time de segurança, pessoal aí afora. O cara de segurança, ele vai te ajudar a guiar as mitigações no threat modeling, a identificar as ameaças e parte disso. Mas o trabalho pesado disso é do arquiteto da aplicação ou do dev. Eu tô falando desses dois porque às vezes não tem um arquiteto, né? Então o cara faz esse papel. O papel de você desenhar um diagrama da aplicação, um DFD da aplicação, não é do cara de segurança. O cara de segurança nem conhece a aplicação normalmente. Quem conhece a aplicação é o arquiteto, é o designer, é o dev. Essa galera que vai falar, então tem um componente aqui que chega, que chama outro, que vem para cá, que vai para um componente externo, que tem uma function assim, que vai no banco. Então o simples DFD da aplicação, que é mais ou menos o que o Threat Modeling Tool faz pra gente, é o arquiteto que tem que construir. Aí a análise disso, porra, cara, então tá aqui, esse componente chama esse componente aqui tá rodando com admin na máquina, HTTP, não tem nenhuma criptografia, nenhuma autenticação. A própria ferramenta já vai te gerar as vulnerabilidades não, né, desculpa, as threats, né, as ameaças. Aí o cara de segurança, ele vai olhar pra isso e validar, falar, cara, realmente, a arquitetura tá assim, então tem um problema aqui assado, já validei aqui as threats, como é que a gente mitiga isso? Então, opa, vamos colocar uma autenticação nesse serviço e nesse outro, vamos colocar uma comunicação criptografada, vamos criar um firewall, né, entre essas barreiras, então aí sim ele vem com esse conhecimento de segurança. Agora, criar um threat modeling não é função do cara de segurança. E isso é um dos erros que eu vejo muita gente fazendo. Tô esperando o time de segurança fazer o threat modeling, tô esperando. O cara não fez. Mas assim, o cara normalmente ele não conhece. Posso estar falando besteira, se uma empresa aí, alguém estiver ouvindo, e o cara de segurança ele tá envolvido nas squads ou nos produtos desde o momento zero. Aí sim ele conhece, ele tá lá junto com o arquiteto, arquitetando a aplicação. Pô, legal, ele já vai até criar os próprios mecanismos de segurança sem precisar até de um threat modeling, porque ele já tá fazendo isso na cabeça dele. Mas se tiver nesse cenário, que eu diria que é 0,001% no Brasil, ou no mundo, né, enfim. Então, como não é a maioria a galera faz arquiteto e o time de segurança que vê isso depois. Então, cuidado, quem faz a threat modeling, né, o diagrama de modelagem de ameaças, é o time de dev, é a arquitetura, enfim, e o cara de segurança, ele valida, ele participa disso, mas não é responsabilidade dele, tá? E aí Pode falar, Rodrigo, depois eu mando outro ponto. Eu ia falar que, inclusive, você vê acontecendo isso na própria ferramenta, né, da Microsoft. Para você começar a identificar as vulnerabilidades, você tem que desenhar realmente a aplicação. Então, você vai falar qual é o ponto de entrada e saída dele, qual é o ativo dela, quem está se comunicando em quem, qual serviço está interno, qual serviço está externo.
Então, você realmente desenha. Então, essa é a visão, né? Você precisa de alguém que entenda e conheça a aplicação para conseguir fazer o thread modeling. Tem um vídeo meu no canal, cara, 10 minutos de vídeo explicando fazer um thread modeling bem simples, né, na ferramenta, importando ali, entendendo, é bem simples. Fala aí, Marcos. Não, eu ia complementar que assim, beleza, antes do software existir, a gente tá pensando nisso, só que a modelagem de ameaça é uma coisa constante. Cada função nova que você for fazer na sua aplicação, você tem que pensar na modelagem, comportando essa nova função e com que ela vai se conectar no que já está funcionando. Então é constante essa parte de modelagem de ameaça. Não é algo que você faz uma vez e acabou. É algo constante que vai estar sempre se renovando de acordo com sua solução, está sempre criando novas versões. Né? E isso se conecta diretamente com outro tema, que é Attack Surface. Na superfície de ataque. Se você fez um modelo de ameaça no seu software, aí amanhã o seu software entrou uma função nova que você não modelou, e é um serviço exposto, é outra comunicação, você aumentou a superfície de ataque. Então, naturalmente, você aumentou o seu nível de ameaça. Você tem que fazer um review disso, tem que analisar de novo. Então, a modelagem de ameaça, bem colocada aí pelo Marcos, é um ciclo, é constante, não é um negócio que você faz uma vez ou outra e termina e nunca mais mexe naquilo. Enquanto o seu software está ali desenvolvendo, tem que ter. Por isso que um dos pontos bem importantes do thread modeling é você identificar o ponto de entrada e saída ali, né? Porque é onde você começa a identificar as suas superfícies de ataque. Então, você identifica lá por onde entra os dados, quais são os tipos de dados, né? O que está sendo transmitido ali, que é outro ponto, que é a identificação dos ativos que você vai fazer. Então, o que aquela aplicação tá tratando? Que tipo de dados? Onde que ela mexe? Com qual outra aplicação ela está conversando? E daí, assim você já começa a identificar quais meus vetores de ataque, né? Quando você mapeia isso. Boa. E eu queria até fazer um outro ponto aqui, que é o seguinte. Se você faz a modelagem de ameaça logo no começo do seu desenvolvimento ali, então desenvolvimento não, né? No seu ciclo. Então você pegou lá a lista de requisitos funcionais, né, da aplicação. Então você já tem lá um arquiteto, já pensou, cara, então vai ter um componente aqui, assim, assado, vai se conectar esses caras. Aqui, você já, antes dos requisitos virarem código, requisitos funcionais virarem código, aqui nesse momento você já pega esses requisitos junto com a sua modelagem de ameaça e já transforma esses requisitos funcionais naquela história que a gente falou no episódio 2, que é pegar o requisito de segurança e embutir ele no requisito funcional. Quando isso for para dev, já vai estar lá da melhor forma descrita. Então o cara vai ter o requisito funcional já com proteção de segurança, porque já até passou pelo threat modeling, por exemplo. Então o cara criar uma tela de login com usuário e senha, aperta o botão OK, ele não vai ser mais isso, ele já vai criar uma tela de login com HTTPS, por exemplo, né, falando de web, um brute force, um CAPTCHA ali para bloquear, para se preocupar com cookie de sessão, que informação que ele está escrevendo ali que o cara loga, né, então todas essas questões, por exemplo, já vão estar mapeadas na versão 1 da tela de login, e não daqui 2, 3, 4, 5 sprints. Então a segurança, o shift left real é isso, não é você botar o SAST na ideia do desenvolvedor. É também, mas aí, olha só, o cara já tem requisito, o cara já tem código, o cara já tá codando, o seu software já tá indo pra, dependendo do nível, ele já tá indo pra produção. Então o shift left é você pensar no software já com segurança. Mais shift left que isso é você não fazer o software, porque software que não existe é software que tá certificado. Inclusive tem um site aí, né, de um software totalmente seguro. Acho que foi você que me mostrou uma vez, que você entra nada. Não tem nada. Né? Na verdade, isso foi um trabalho de engenharia que o cara fala assim, esse é um software que cumpre o que ele promete, de fato. Ele não faz nada. Ele ocupa pouca memória, ele é 1 KB, você baixa o negócio, ele não faz nada, ele não instala, não é um arquivo, não tem nada. Literalmente é isso. Tipo, ele faz o que o requisito se propõe, é muito, muito louco. E tá seguro, bem provável.